Fala moçada, espero que esteja tudo bem com vocês. Aula de hoje, moçada, nós vamos trabalhar sobre as paisagens polares e temperadas. Aula de hoje, tá? Depois a gente fala um pouquinho aí das paisagens tropicais e desérticas. Vamos por partes aí para ficar um pouquinho mais fácil, tá? Hoje, somente paisagens polares e temperadas, ok? Antes de começar a falar de paisagem ou de qualquer tipo de paisagem, pessoal, temos que lembrar o conceito de paisagem. Para a geografia, paisagem é toda aquela porção do espaço geográfico até onde os nossos olhos alcançam. Se bem que tem alguns autores que estão conseguindo expandir um pouquinho mais esse conceito, colocando também que paisagem é tudo aquilo que nós podemos sentir, né? Porque muitas pessoas são deficientes visuais e não significa que por não enxergar não consigam sentir a paisagem, certo? Pois bem, quando nós falamos em paisagens polares, pessoal, o próprio nome já diz, né? São aquelas paisagens dadas aí em locais com altíssimas latitudes, ou seja, acima de 66 graus e 33 minutos ao norte e 66 graus e 33 minutos ao sul. São as chamadas altas latitudes, né, pessoal? Tanto a região ártica no norte quanto a região antártica no sul, ok? São regiões, pessoal, caracterizadas aí por um clima polar, né? Um clima muito frio. Esse climograma aqui, eu acho que ele mostra muito bem, né? Que é o da cidade de Upernavik, né? Na Groenlândia. O que a gente percebe, ó? Pouquíssima chuva, pouquíssima precipitação, temperatura baixíssima, sendo que a média, pessoal, dessas chamadas paisagens polares é uma média entre 35 graus negativos e 10 positivos. Só que esses graus positivos aí são apenas alguns dias do ano, né? Por quê? Porque eles estão aí, ó, muito distantes do Equador, né? Altas latitudes. Você vai ter um domínio aí muito forte das chamadas massas polares, que são massas frias e massas secas, né, pessoal? Então, se a temperatura é muito baixa, a pressão é muito alta, né? Não favorece a chuva, né? Então, você tem uma pluviosidade baixíssima aí, ó, em torno de 200 milímetros anuais, é pouquíssimo mesmo. Não é à toa que alguns autores chegam até a dizer que se tratam aí de desertos, né, por causa da sua pluviosidade tão baixa, certo? O que vai resistir, pessoal, numa paisagem como essa? Somente a vegetação de tundra, que é essa vegetaçãozinha maravilhosa que vocês estão vendo aí, bonitinha, tá? Rasteira, formada aí por musgos, líquens, plantinhas herbáceas, né? Plantinhas ali rasteiras que só florescem no verão, pessoal. Por quê? Porque durante o inverno esse solo está congelado. É o chamado solo de permafrost, né? Que, em vista até das condições, é um solo super pobre em nutrientes e não é produtivo, né? Ele é improdutivo. Então não tem como você praticar agricultura, nem que você queira, numa área como essa, ok? Pois bem, pessoal, ainda nas paisagens polares, ó, a demografia, são poucos povos que conseguem se estabelecer em situações aí tão inóspitas, né, de sobrevivência, então a concentração demográfica é muito baixa, né? Você somente vai ter aí povos autóctones, ou seja, povos locais que já estão habituados culturalmente ao local, entre eles os esquimós e os lapões, que vocês podem observar na foto aí, os esquimós lá do Alasca, nos Estados Unidos, né? Pois bem, quanto aos aspectos econômicos, pessoal, não é porque a situação climática é adversa que não haja atividade econômica numa parte do globo como essa, tá? Tanto é que, pessoal, é muito comum nessas regiões encontrar ali recursos, né? Minerais, recursos energéticos, como é o caso, por exemplo, do urânio, como é o caso do petróleo, tá? Isso daí, ó, eu apontei para vocês a exploração de petróleo na Sibéria, na Rússia, mas também tem no Alasca, que é território norte-americano, né? Na ponta aí, no extremo noroeste da América, mas também tem na Antártida, pessoal, só para vocês terem uma ideia, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso daí, tá? Além dessa exploração de recursos minerais, tem também a pesca, que é uma atividade muito forte, seja aí a pesca da baleia ou do krill. O que seria o krill, pessoal? Como se fosse um camarãozinho, pelo que vocês veem aí, ó, dá uma olhadinha. E ele é muito rico em proteína, faz parte aí da dieta alimentar desses povos locais, ok? Sobre a Antártida, pessoal, a Antártida não é de ninguém, tá? Diga-se de passagem, moçada, que durante a Guerra Fria ainda foi assinado um acordo, né, o chamado Tratado da Antártida, de que a ocupação nesse território seria unicamente para desenvolvimento da ciência. Ou seja, só pode ter bases científicas. Até o Brasil, inclusive, tem uma base científica lá, que é a base Comandante Ferraz, que vocês estão vendo nessa foto aí, certo? Então,
Apesar do solo da Antártida, o subsolo ser muito rico em recursos, ninguém pode explorar, tá? No máximo aí para investigações, pesquisas científicas. Esse tratado ele vai até 2041. Vamos ver se ele vai ser renovado, se não vai, vamos ver como vai estar o mundo até lá, né? Mas até lá ninguém pode exercer nenhuma atividade de cunho econômico na Antártida, ok? Vamos então para as paisagens temperadas, pessoal. O que são as paisagens temperadas? São daqueles locais localizados aí em latitudes médias. O que são latitudes médias, pessoal? São aqueles locais que ficam localizados entre os trópicos, né? Seria o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, até os círculos polares, certo? Ou seja, de 23 graus e 27 minutos até 66 graus e 33 minutos, tanto de latitude norte como latitude sul, que eu fiz questão de destacar para vocês no mapa para ficar mais fácil. É a chamada região temperada, certo? Então as paisagens temperadas vão ser encontradas na chamada região temperada, que nós já falamos aí algumas aulas atrás dos aspectos climáticos. E nós vimos, pessoal, que a região temperada ela tem um predomínio do quê? Dos chamados climas temperados, né? Então você tem aí os aspectos climáticos variando um pouquinho de acordo com o local e com alguns fatores do clima, né? Você vai ter clima, por exemplo, temperado continental, oceânico, subtropical, mediterrâneo. Só que eles têm algumas características em comum, né, pessoal? Por exemplo, ó, dentro desse grande universo de climas temperados, nós temos temperaturas que variam aí de -4, de média, tá? 4 graus negativos até 20 positivo, certo? Você tem aí uma característica importante dos climas temperados, que é o fato de que você tem 4 estações bem definidas, pessoal. Por que é muito comum de falar que nos climas temperados tem 4 estações bem definidas? Porque são climas que estão propensos aí ao domínio, à ação, tanto de massas de ar quente quanto massas de ar frio. Então, tanto massa de ar tropical como massa de ar polar, né, pessoal? As massas tropicais acabam agindo mais no verão e as massas polares acabam agindo mais durante o inverno. Então, por isso que tem essa alternância muito grande entre o verão e o inverno, e ainda mais você tem aí essa diferenciação bem significativa entre as estações. Então, as estações são bem definidas. Eu gostaria que vocês prestassem atenção por uma coisa, pessoal. Quando nós falamos em paisagens temperadas, vocês vão perceber que a paisagem temperada ou a zona temperada norte, ela pega muita porção continental, estão vendo? Então você vai ter uma amplitude térmica muito grande, cara, tanto no meio da América do Norte, quanto ali no meio da Eurásia, por exemplo, ou da Ásia. Por quê? Efeito da continentalidade, lembra? Quanto mais você está no meio de um continente, menos vapor de água, o ar vai esquentar muito rápido, vai esfriar muito rápido, então você vai ter uma variação de temperatura muito grande, você vai ter uma elevada amplitude térmica, certo? Ok? Isso acontece principalmente no hemisfério norte. Vejam ali ó, que aquela faixa do hemisfério norte pega bastante porção continental, então a continentalidade lá é pesada. Não é à toa ali que em muitos locais, por exemplo, da Rússia, próximo ali da Sibéria, você tem temperaturas que mesmo dando para vocês aí, ó, -4 até 20, já chegou ali a apontar -50, -60, 60 graus negativo por causa do efeito da continentalidade, só para vocês terem uma ideia, tá? Pois bem, pessoal, ó, quanto à vegetação, a vegetação vai acompanhar essas variações locais do clima, tá? Taiga, você vai ter floresta temperada, você vai ter as estepes, as pradarias e a vegetação mediterrânea, certo? O tipo de vegetação vai depender exclusivamente do tipo climático, né, pessoal, ok? A taiga, por exemplo, vai acompanhar o subpolar, né? A floresta temperada já vai acompanhar o temperado. A estepe já vai acompanhar ali um clima temperado mais seco, né? Enquanto que a pradaria já vai ser um clima aí, temperado mais úmido. E a mediterrânea, obviamente, vai acompanhar o chamado clima mediterrâneo, certo? Sendo que as pradarias também podem ser encontradas nos chamados climas subtropicais, ok? Beleza, moçada? Muito difícil? Difícil nada, vamos continuar essa vida aí, ó. Olha lá, pessoal, essa região do globo, chamada aí de temperada, ela também se destaca pela presença de muitos rios importantes, tá? Eu destaquei só o rio Mississippi, que é o principal ali dos Estados Unidos, mas ainda na América do Norte poderia destacar o São Lourenço, poderia destacar todos os rios da Europa, né? O rio Sena, rio Tamisa, rio Danúbio, o rio Volga. Na Rússia tem o rio Yenisei, o rio Ob,
Os rios da China, como por exemplo o Rio Amarelo, o Rio Azul, tudo entra aí nessa categoria de paisagens temperadas, ok? Temos também, pessoal, nessa porção do globo, os solos mais férteis do mundo. Para falar a verdade, não em toda a faixa, tá, pessoal? Mas exatamente nesse local que eu coloquei para vocês aí, nessa planície central ali entre a Europa e a Ásia, num país chamado Ucrânia, tem um solo chamado Chernozion, também chamado aí de Chernossolo, um solo de origem orgânica e que é considerado o mais fértil naturalmente do mundo, apesar de já estar bem desgastado como a maior parte dos solos do mundo todo. Ok? Então, moçada, nessa chamada região temperada ou paisagens temperadas, nós temos um destaque muito grande também, que seriam ali as chamadas áreas urbano-industriais. Eu vou destacar algumas para vocês aqui, tá? Ó, Nordeste dos Estados Unidos, que nós já estudamos, as concentrações europeias, inclusive a de Moscou, na Rússia. Nós temos aí a concentração chinesa, não precisa nem falar nada, né, pessoal? Japão, também uma concentração populacional, urbana, industrial muito grande. Mas perceba que, por enquanto, eu só coloquei hemisfério norte. Mas no hemisfério sul também temos, pessoal, no sudeste da Austrália, como nós já estudamos, e também aqui no sudeste do Brasil. Poderia fácil também colocar, moçada, ali a região de Buenos Aires, na Argentina, a região de Santiago, tá? Aqui nós estamos colocando só aquelas mais significativas para mostrar para vocês que as principais áreas urbano-industriais do planeta estão ali nas áreas temperadas. Aí você vai falar, pô, professor, mas São Paulo na área temperada? Vamos só lembrar, pessoal, que o Trópico de Capricórnio ele passa exatamente sobre a cidade de São Paulo, tá? Então, para efeito de classificação, a gente pode colocar também um pouco aí dessa região urbano-industrial aí de São Paulo no que nós chamamos de região temperada, tá? Mas, como eu falei para vocês, né, se considerarmos ali já ao sul de São Paulo, os estados do sul e também Montevidéu, Buenos Aires, nós temos uma concentração bem considerável de pessoas aqui na América do Sul, ok? Logo, né, pessoal, nós temos aí a maior parte da população mundial nessas áreas chamadas de temperadas, tá? Tá aí um exemplo para vocês aí, ó, centro urbano na China, uma meia dúzia de chineses aí dando uma voltinha, tá? Outra coisa, moçada, nós temos muitos países desenvolvidos nessa região, países como Estados Unidos, como França, países como a Holanda, a Alemanha, e muitos desses países têm uma agricultura muito forte, como é o caso dos Estados Unidos e da França, tá? Então a agricultura que caracteriza essa região do globo, essas paisagens temperadas, é aquela agricultura desenvolvida, mecanizada, altamente produtiva, só que graças a essa restrição do clima, o forte deles não são os cultivos tropicais, né, pessoal? Mas os cultivos adaptados a esse clima, ok? Cereais. Você tem aí o trigo, soja, milho, aveia, centeio, cevada, entre outros, ok? Outra coisa importante, pessoal, dessas paisagens temperadas, nós temos aí um tal de Oriente Médio, moçada. No Oriente Médio, a exploração de petróleo é gigante, tá? Nós temos aí no Oriente Médio 2/3 de toda a reserva de petróleo conhecida do mundo. Então, é a área do mundo que mais se produz petróleo no mundo. Paisagem temperada, certo? E só para nós finalizarmos, pessoal, aqui na América do Sul também, ó, nós temos a mina de Chuquicamata, no Chile. É a maior mina, pessoal, de exploração de cobre do mundo. Isso mostra o quê? Eu estou destacando só aí o Chile, moçada, mas toda essa porção temperada aí, seja no hemisfério norte, seja no hemisfério sul, toda ela apresenta um subsolo riquíssimo em recursos, ok? Espero ter ajudado vocês, pessoal, e estou à disposição no chat. Me procura lá e vamos tirando essas dúvidas, ok? Abraço para vocês, moçada. Até a próxima!